Estamos ao vivo, estamos ao vivo. O Instagram vai avisando. Eu estou experimentando um horário diferente hoje para fazer a nossa tradicional live semanal. Então, no horário do meio-dia e pouquinho, né? Meio-dia e dois, para não ficar meio-dia certinho, né? Meio-dia e dois, para a gente saber que é meio-dia mesmo e não meia-noite, né? Enfim, meio-dia e dois aí, eu vou colocar o título aqui da live. Vou colocar aqui o título da live de hoje. A ideia é falar justamente sobre como educar este crítico interno, para a gente conseguir conquistar tudo que a gente deseja, né? Então, dá mais uns minutinhos aí para o Instagram ir avisando as pessoas. E quem está assistindo essa live depois na gravação, né, já é a segunda vez que eu falo sobre esse assunto do crítico interno. É um assunto que eu venho assim desenvolvendo com muito cuidado, com muito carinho, ao longo desses 3 anos que eu venho trabalhando focada no desenvolvimento do inglês, né? No que faz com que as pessoas travem para falar inglês, com que faz com que as pessoas travem para aprender inglês. Então, isso é o que eu venho notando ao longo desses 3 anos, né? E é muito bacana como eu também tive que lidar com o meu crítico interno para poder estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, no nível de qualidade que eu estou fazendo. Então, a gente vai aprendendo a lidar com o nosso crítico. E não como é que eu vou dizer assim, não é um destino, é um caminhar mesmo. E a cada situação que vai acontecendo, a gente vai aprendendo, né? A cada situação que vai acontecendo, a gente vai aprendendo. Olá, tudo bom? Tô aqui recém começando, experimentando então, né, esse horário diferente de fazer a live. Eu tenho notado que à noite eu tenho ficado muito cansada. Eu tenho acordado cedo e aí quando chega a noite eu fico muito cansada. E aí eu já me percebo sem energia. E eu acredito muito que a live, né, como o nome já diz, né, alguma coisa vivo, né, ao vivo tem que ter vida, né? Então tem que estar com energia a mil. E esse assunto é um assunto muito especial para mim, porque eu tive que lidar muito, eu tive que aprender muito com o meu crítico interno para educá-lo para chegar onde eu tô. Foram mais de 20 anos na área de TI, uma área tipicamente de informática, para conseguir migrar para estar na área de. O azul é então mais vibrante ainda, né? E então, assim, tive que fazer toda uma trajetória para conseguir migrar da área de TI para a área de desenvolvimento humano. Então eu brinco que de programar computadores para ajudar as pessoas a programarem suas próprias mentes, né? E o crítico interno tem muito a ver com essa questão do que acontece aqui dentro da gente, né? A gente aprende a se criticar em algum momento, né? Por quê? Porque ajuda. Então eu vou entrar também nesse ponto assim, da onde que vem esse crítico interno também? Ai, coisa boa! Aos poucos o pessoal vai entrando, seja bem-vinda também, Lu. Então, eu vou entrar também nesse ponto assim, da onde que a gente aprendeu a desenvolver esse crítico interno e por quê? A serviço de que ele vem, né? Mas antes, o que eu quero trazer um pouquinho primeiro, né? Este horário é um horário bom, já vão me sinalizando para eu já ir me organizando. Eu vou fazer uma enquete, eu já tinha dito que eu ia fazer isso antes e eu não fiz ainda. Eu vou fazer uma enquete para ter uma ideia, né? Qual é o melhor horário para lives e qual é a melhor periodicidade. Porque eu não sei se precisa ser sempre no mesmo dia ou não no mesmo horário, né? Então, é isso que eu quero experimentar um pouquinho também para ver o que faz mais sentido para quem está me ouvindo, né? Então, quando a gente fala de crítico, a gente vai para a definição, né? E uma definição que a gente precisa fazer é a distinção entre crítico e criticar, né? Então, assim, o crítico é aquela pessoa que ela tem
a responsabilidade de apontar o que tem de bom e o que tem de ruim, o que tem de qualidades, o que tem de defeitos numa determinada produção de alguém, né? A gente costuma ouvir falar muito do crítico para uma obra de arte, um crítico literário, um crítico de produções artísticas normalmente, né? Ou um crítico de um restaurante. Então é aquela pessoa que vai apontar o que tem de bom e o que tem de ruim. Este é o papel do crítico. Só que existe o criticar. Quando a gente vai para o verbo criticar, o que a gente nota? O criticar é apontar os pontos que não estão bons, apontar os pontos que precisam de melhoria. Então, e aí o que acontece? A gente aprendeu a se criticar. Por quê? E a se criticar com o verbo criticar e não com o papel do crítico. Então, se a gente for pensar, é bacana a gente ter essa capacidade de olhar o que é bom, o que é ruim? Sim, porque é só assim que a gente vai evoluir, né? Quando a gente consegue perceber o que tá bom e se sentir bem com o que tá bom, né? Olhar o que ainda pode ser melhorado e fazer trabalho para melhorar, poxa, isso é excelente, né? Isso daí é excelente. Quero até que você me comente, tá conseguindo me ouvir bem? Tá dando para me ouvir e me ver bem? Que eu esqueci de fazer essa verificação. E eu sei que às vezes o Instagram dá uns probleminhas, não sei se é o Instagram ou se é o meu celular, que às vezes não sai o som. Então, tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Me sinaliza aí, por gentileza. Então, o que acontece, né? Então, existe o crítico e o criticar. E ao invés da gente ficar com o crítico, a gente fica com o criticar. E normalmente este crítico interno que a gente desenvolve dentro da gente, que é o que nos faz evoluir, né? Esse crítico interno, ele deveria ter este papel de olhar o bom e o ruim. Aí vai me sinalizando aí, Helena, também seja bem-vinda, vai me sinalizando aí se você consegue me ver e me ouvir bem, tá? Então, o crítico interno que a gente tem dentro da gente, ele deveria ter esse papel de olhar o que tá bom e o que não tá bom, quais são as coisas boas e as coisas ruins. Por quê? Porque as boas eu vou me fortalecer, né? Eu vou me dar um tapinha nas costas, e as coisas ruins, né? Beleza, Helena, obrigada. E as coisas ruins eu vou ter a capacidade de fortalecer, né? Só que o que acontece? Ao invés da gente assumir este papel de crítico, ao invés do nosso crítico interno assumir esse papel de crítico, ele assume o papel de criticar. E por que ele desenvolve isso, né? Porque a gente, em algum momento na nossa vida, foi criticado. E muito provavelmente, né? Não só num momento, em vários momentos, né? E qual é o ponto aí? Quando eu sou criticado, né? Quando eu sou criticado ou sou criticada e eu me sinto mal, e aí eu acho que eu não vou ser aprovado pela outra pessoa, não vou ser aprovada pela outra pessoa. E se eu não for aprovada pela outra pessoa, se eu não for valorizada pela outra pessoa, se eu não for validada pela outra pessoa, no fundo, lá no fundo, eu acredito que eu vou ficar sozinho. Como eu não quero ficar sozinho, porque nós somos seres gregários, né? Opa, bem-vindo, Donald, né? Bem-vindo. Como nós somos seres gregários, nós queremos companhia, a gente acredita que a gente precisa de companhia para sobreviver. É bom ter companhia, é muito bom, é excelente, mas a gente não pode ser dependente dessa companhia. Então a gente aprende que a gente precisa agradar as outras pessoas para poder ser aceito, para poder ser valorizado, para a gente poder sobreviver. Só que no fundo, o que as pessoas mais admiram é quando a gente está no nosso melhor elemento, quando a gente está sendo a gente mesmo, quando a gente está sendo autêntico. Eduardo, também seja bem-vindo. Aí sim que a gente é admirado, aí sim que a gente é valorizado, quando a gente está sendo a gente mesmo.
e a gente acredita que precisa ser como as outras pessoas esperam que a gente seja, ou pior ainda, como a gente acredita que as pessoas esperam que a gente seja. E aí a gente perde a espontaneidade, a gente perde a naturalidade. Então, no fundo, é daí que vem esse crítico interno. A gente foi criticado em algum momento e a gente aprendeu a, antes que o outro critique, deixa eu me criticar. Só que isso me tira a espontaneidade, isso me tira a naturalidade. E somente quando eu sou espontâneo e natural é que eu posso, de fato, me desenvolver. Então, quando eu falava lá no início, né, que existe o crítico e existe o criticar, Lise também, seja bem-vinda, Lúcia, coisa boa. Existe o crítico e existe o se criticar, né? Se eu conseguir fazer com que o meu crítico interno esteja no papel dele, de crítico que vê o bom e o ruim e que aprenda com o Zé do Metropolitano, estudamos juntos, parabéns, obrigada. Eu não consegui associar. Eu tô na dúvida, Zé, se a gente estudou juntos ou não. Eu tô na dúvida. Depois eu vou fuçar ali o Instagram para ver se a gente estudou junto também no Metropolitano. Eu tinha associado com o Metropolitano, que legal. Então, se eu pegar, né, o crítico pelo que ele tende, eu vou ver o que tem de bom e eu vou ver o que tem de ruim, porque aí eu vou melhorar, né, os pontos que eu ainda não tô bem. Aí sim, eu pego isso a meu favor, tá? Eu pego isso a meu favor. Eu venho percebendo, então, ao longo desses 3 anos, né, que eu venho trabalhando com os processos das pessoas para falar em inglês, para aprender em inglês, eu venho notando diferentes níveis de crítico. Já percebia antes com a programação neurolinguística, né? Eu já percebia isso, que existem níveis diferentes de crítico. E eu elenquei aqui, são 5 níveis. E aí, funciona para o inglês, né? Eu sei que o Instagram às vezes vai dando uma falhadinha, né? Às vezes vai dando uma falhadinha. Mas à medida que eu vou percebendo, eu vou ajustando e vou repetindo. Qualquer coisa aí, se travar demais, me sinaliza aí, porque aí eu repito, volto alguma parte que seja necessária. Então, eu percebi que existem cinco níveis de crítico, tá? Nesses 5 níveis de crítico, o primeiro deles que aparece para algumas pessoas é o nível do pânico. Ou seja, principalmente com relação ao inglês, mas pode ser com outras coisas também. Tem gente que tem esse crítico interno muito exagerado, né, com relação a se expor, a fazer um vídeo, a fazer uma apresentação, dar uma palestra, né? Eu, há muito tempo atrás, eu tinha, só de imaginar de fazer uma apresentação, eu me tremia. Eu ia com medo mesmo, mas gerava muito desconforto, né? Ah, que pena que você vai, Ivan, mas obrigada pela presença. Assiste depois a gravação mais pra frente, tá? Marcos também, seja bem-vindo. Então, eu ia para fazer a apresentação, eu ia com medo mesmo, mas gerava um sofrimento tão grande e que era desnecessário. E a gente se acostuma, sabe, a fazer as coisas apesar dos desafios, apesar das dificuldades, a gente se acostuma a fazer mesmo assim. A gente tá com medo, vai com medo mesmo, mas às vezes é que nem o carro que a gente está dirigindo e que a gente não se dá conta que não abaixou o freio de mão. O que vai acontecer com aquele carro? Ele vai demandar mais energia. E aí o carro se desgasta. Assim acontece também com a gente se desgasta. Então, o que eu gosto da programação neurolinguística, que foi a maior especialização que eu fiz, foi na área da programação neurolinguística, é justamente isso. É perceber quais são os processos mentais, quais são os programas mentais inconscientes que estão norteando os meus comportamentos. E como é que eu posso mudar esses programas inconscientes para que eu viva uma vida com mais leveza, com mais alegria, com mais satisfação, né? E mais alinhada também comigo.
porque às vezes essas resistências que a gente experimenta são fruto de uma parte que não está totalmente alinhado com a gente. Às vezes é só um aprendizado do passado que a gente precisa ressignificar, né? Então essa que é a área que eu me especializei. No inglês e em outros processos também. Como é que são esses processos internos, inconscientes, esses programinhas que a gente tem rodando aqui na nossa mente, que fazem com que a gente se trave, que fazem com que a gente tenha mais dificuldade para fazer uma coisa, ou que a gente adie, né? Adie fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, por trás de uma procrastinação, por exemplo, que é a palavra do momento, a palavra da moda, né? Por trás de uma procrastinação, muitas vezes existe um crítico interno muito forte. Agora que eu estou me dando conta que eu não coloquei o título aqui na live. Deixa eu colocar aqui o título deixa eu fixar aqui o título pronto, que aí quem for entrando já vai sabendo aqui qual é o título. Mônica, também coisa boa te ter por aqui. E eu estou falando do crítico interno, aquilo que a gente já falou tantas vezes nas formações em programação neurolinguística, né? E o que eu descobri, então, são 5 níveis desse crítico interno. Um deles que se manifesta para algumas pessoas é o pânico, né? E aí esse pânico, às vezes, é com relação ao inglês ou com relação a qualquer outra coisa, né? Então, assim, só de imaginar o que é esse nível do crítico interno, nível máximo aí do pânico, só de imaginar em fazer alguma coisa, no caso, em falar inglês, eu já tenho várias sensações aqui no meu corpo que me dizem assim, sai daí, isso daí é perigoso. Então, assim, eu não tô correndo perigo, eu não tô querendo fazer ele ficar mudo. Ah, mas você vai ver, Mônica, que não é fazer ele ficar mudo, é educá-lo. Então, eu tô falando que são 5 níveis de crítico interno. Então, existe uma forma de educar esse crítico. O primeiro aqui que se manifesta para muita gente é o pânico. Ou seja, só de imaginar me dá várias sensações aqui, e aí eu não quero sentir essas sensações todas, e eu digo assim, sai daí. Então tem gente que nem começa, sabe? Ou que corre de qualquer possibilidade e aí perde a oportunidade de praticar. Eu faço de tempos em tempos lives de conversação em inglês, onde eu abro a live para alguém vir comigo conversar em inglês, né? Já tem tempo agora que eu não faço. Estou precisando fazer de novo, né? Tem outras lives que eu faço que eu trago um convidado para a pessoa falar em inglês e aí eu vou traduzindo. Já algumas dessas lives com convidado eu trouxe e eu não fiz tradução, foi toda ela em inglês. Então eu vou alternando para dar às pessoas oportunidades delas perceberem, puxa, o meu desafio é em ouvir, é ouvir um brasileiro, ouvir um americano. Ainda vou trazer numa live aqui um americano. Vou fazer isso, não tinha pensado nisso até este exato momento. O meu desafio é ouvir inglês, o meu desafio é ouvir um americano falando inglês, o meu desafio é na fala, o meu desafio é na gramática. Onde é que é o meu maior desafio? Por quê? Porque quando a gente enfrenta, a gente só supera, a gente só chega num destino de uma caminhada quando a gente começa o caminho. Agora, se o medo é tão grande que de imaginar eu nem começo, é aquele pânico ali, eu nunca vou chegar lá onde eu quero. Se for uma coisa importante, né? Às vezes também tem disso, às vezes tem muitos sonhos nossos que são tão importantes, tão relevantes, que parece que são tão disruptivos, que a gente nem se permite começar esse caminho. Eu levei muitos anos para conseguir empreender. Levei muitos anos para conseguir empreender. Foram mais de 20 anos trabalhando como assalariada, até tomar a coragem de sair do ambiente corporativo e ir atrás do meu sonho, que era não trabalhar com TI, mas trabalhar com desenvolvimento humano, para depois ir buscando parcerias, né? Fui sócia de uma escola que já estava estabilizada, até eu ter a coragem de fato empreender e estar livre, leve e solta, fazendo o que me dá na telha, né? Então é uma construção, é uma construção. Fico ansiosa porque não entendo. E você sabe quando você não entende.
E ficar ansiosa por não entender é uma estratégia. Ana, que bom te ter por aqui. Ou ficar ansiosa por não entender é uma estratégia que você aprendeu a desenvolver. Por algum motivo, alguma intenção positiva tem. Né? Da PNL a gente sabe que todo comportamento tem uma intenção positiva. Tem alguma intenção positiva. Agora, assim como você aprendeu a ficar ansiosa quando não entende, você pode aprender a ficar curiosa, talvez, quando não entende. Não entendi. Tô curiosa, o que eu vou aprender agora? Porque se eu não entendi, é alguma coisa ali que tem para aprender, né? E o mais legal disso é que isso a gente usa para o inglês, mas a gente também usa para a vida. Então, o processo de passar por um programa de inglês, né, que é o Journey to Flow, por exemplo, que está em andamento, com base na programação neurolinguística, é estar diariamente se desafiando em situações que saem da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto nos mantém onde a gente já sabe. Então, se eu quero aprender algo, é natural que eu precise sair da minha zona de conforto. Porque aí, quando eu aprendo, esta vira a minha nova zona de conforto. Agora, o que eu preciso é achar esse desafio na medida certa. Nem demais que vire zona de estresse, né? E nem de menos que me mantenha na minha zona de conforto. Então, eu só vou chegar aonde eu ainda não cheguei quando eu tiver a coragem de passar por coisas que eu ainda não passei, né? Essa é que é a verdade. Agora, se a pessoa está com um pânico, não adianta ela se lançar, porque vai virar zona de estresse, né? Não adianta ela se lançar ali. E aí tô vendo aí coraçõezinhos, que coisa boa, eu fico bem feliz quando vai fazendo sentido o que eu tô dizendo. E daqui a pouco, se perceberem, se lembrarem de alguém, Ricardo também foi meu vizinho, olha só, que coisa boa. O bom de fazer live em horários diferentes é que a gente vai tendo públicos diferentes também. Eu tô justamente experimentando com outros horários de fazer live para sair daquele horário de rush, né? Hector, também quanto tempo? Para sair daquele horário de rush das 8h30 da noite, né? Para ver assim que outras pessoas conseguem receber essa mensagem também e me dar o prazer da presença como vocês estão me dando, né? Então eu dizia que esse pânico seria o primeiro nível do crítico, né? Nem todos passam por isso, óbvio, né? Então a pessoa que está no nível do crítico interno do pânico, não adianta ela querer se lançar, se colocar numa situação para experimentar inglês. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não está em equilíbrio. E para eu me lançar a aprender algo novo, eu preciso estar no meu eixo. Milene, também seja bem-vinda. Eu preciso estar no meu eixo, né? Para eu poder conseguir aprender algo de novo de fato. Então, esse é o primeiro nível do crítico interno. Então, a pessoa precisa de uma ajuda para perceber que história que ela está contando, sobre o que vai acontecer se ela se lançar neste ambiente aí que estão falando inglês. Por quê? Porque aí ela perceber que aquela história que ela está contando, aquele filminho que está passando na mente dela, não é real. Muitas vezes é um filme do passado. Ela aprendeu no passado, vivenciou alguma situação no passado que causou, a Mônica falava ali da ansiedade, né? Que causou essa ansiedade. Então é possível agora eu tomar consciência de que momento foi esse, ressignificar essa história do passado para poder ir adiante, né? Então, o nível do pânico seria o primeiro nível do crítico interno. E isso foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo das minhas pesquisas, dos atendimentos que eu venho fazendo com os meus alunos e com os meus clientes. Tem gente que vem para mim porque quer ajuda, né? Que é o meu apoio nessa jornada rumo à fluência. Tem gente que vem para mim só para desbloquear. Pego muita gente que vem, que tem professores assim fantásticos, mas que ainda assim percebem que tem alguma coisa que trava. Aí eu vou ajudando a perceber qual é esse programinha aí que está trancando, né? Que precisa ser atualizado. O segundo nível do crítico interno, dos 5 níveis que eu identifiquei, né? É o nível assim, é o envergonhado ou constrangido, né? O envergonhado é o constrangido, é assim, eu acho que o meu nível não tá bom.
E eu não quero passar por essa vergonha, então eu nem tento. Só que aí o que acontece? Se eu não tento, Raquel, também que bom te ter por aqui. Se eu não tento, eu não vou desenvolver. Eu só consigo melhorar aquilo que eu pratico. Agora, se eu acho que não é bom e eu não tento, vai continuar sempre no mesmo nível. Então, eu preciso aceitar que está no nível que está. Então, a chave aí, o antídoto, né, para esse nível do constrangido ou do envergonhado, é eu me permitir aceitar as coisas como elas são. E aí, de novo, é o que eu digo, né? Quando eu aceito o que é para o inglês, aceito o meu nível que é para o inglês, tá do jeito que tá, e se quiserem me julgar, que julguem, se quiserem me criticar, que critiquem, né? Porque a crítica do outro, o julgamento do outro só vai me incomodar se eu estou me criticando também, porque aí vai fazer eco. Se eu não estiver me criticando, se eu me aceito como eu sou, nem me reconheci. Se eu não me aceito como eu sou, a crítica do outro, o julgamento do outro vai me preocupar. Lembra que eu falava lá no início que a gente aprende a se criticar, por quê? Porque antes que o outro me critique, né? Antes que o outro me critique, deixa eu me criticar primeiro, sabe? Então eu vou segurar aqui para evitar ser criticado. A gente acha que a gente evita alguma coisa. As pessoas vão julgar, as pessoas vão criticar e é um problema delas e não meu. O que as pessoas fazem com a forma como eu falo, com a forma como eu me expresso, é da responsabilidade delas. Eu posso desenvolver, melhorar a minha comunicação ao máximo para que fique claro, né, o que eu quero dizer e o que sai da minha boca, dentro da realidade da outra pessoa, para ela entender a minha real intenção, né? Agora, como é que a pessoa vai se sentir, como é que a pessoa vai me julgar pela forma como eu estou me comunicando, isso é uma responsabilidade dela. Agora, enquanto as pessoas estão com foco em criticar e julgar uns aos outros, elas estão deixando de ter foco, de olhar para elas, para perceber o que elas precisam melhorar nelas para irem adiante. Então, quando eu falo lá que educar o crítico interno é muito importante, é disso que eu estou falando. Por quê? Porque aí eu me permito focar em mim, focar nos aprendizados que a vida está me dando sobre mim, para aí eu poder ir melhorando sempre, a cada vez mais. Então, não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Faz sentido? Vão me sinalizando aí, estão conseguindo ouvir bem. Hoje estou tendo pouco o retorno de vocês. Não sei se é a conexão que está ruim ou o quê. Né? Tendo pouco retorno de vocês sobre o que eu estou falando. Vocês estão me dando retorno no nível geral. Né? Então, este nível aí, né, que seria o segundo nível, né, do crítico interno, que seria o envergonhado ou constrangido, né? Legal, obrigada, Lúcia. O Marcos também, show. Esse envergonhado ou constrangido, então assim, ele acha, obrigada, Helena, ele acha que o nível dele não tá bom, aí ele nem tenta. Então, do pânico para o envergonhado e constrangido, a diferença são as sensações, porque os dois vão ter o mesmo comportamento, não vão nem tentar. O envergonhado constrangido, ele sofre menos, né, com esse julgamento. Me parece que o gasto de energia é maior criticando do que ir se dizendo perfeito, Ana, perfeito. O tempo que a gente perde criticando, né, se debatendo, será que vai funcionar, será que não vai e tal, a gente perde tanto tempo, tanta energia, que quando a gente consegue relaxar, educar o crítico e dizer assim, eu brinco muito com os meus alunos, né, eu boto o meu crítico interno aqui nessa bolinha e digo assim, tá, no meu caso não é o falar inglês, no meu caso é fazer live, fazer vídeo, né, tá, fica aqui, tá? Fica aqui nesse cantinho, crítico interno. Depois que eu terminar, tu pode falar tudo o que tu quiser, entende? Mas agora deixa eu brincar aqui, deixa eu me divertir, né? Deixa eu não gastar energia, como a Ana ia dizendo, né?
Então, essa que é a ideia. Então, quando a gente supera essa vergonha, esse constrangimento e a gente se permite tentar, aí vem o que a Ana estava comentando. Aí, às vezes, parece que gasta energia, né? Porque ele tá ali ainda falando, né? Então, aí é o que eu chamo assim, que é o motorista novato, sabe? Eu não sei se vocês já viram alguém, ou se vocês lembram de quando vocês estavam aprendendo a dirigir, né? O que acontecia? Enquanto não sabia direitinho o nível ali do acelerador e da embreagem, né? O que acontecia com o carro? O carro ia, daqui a pouco dava umas trancadas assim, né? E é isso que acontece. A gente diz assim pro crítico interno: fica ali num cantinho, aí ele silencia, aí eu vou. Eu vou e aí eu tô feliz da vida porque eu tô falando muito bem. Daqui a pouco eu erro alguma coisa. E aí ele vem com força total, tá, dá na nossa testa. Quando ele faz isso, o que a gente faz? A gente trava de novo. Então, aí a gente leva um tempo naquele ponto ali do constrangido, do embaraçado, para não tentar, sabe? E aí fica receando para tentar. Aí é que é o gasto de energia que a Ana falou ali, né? Então, para resolver isso, de novo aquele ponto, aceita do jeito que tá. Quando eu aceito o que está acontecendo, do jeito que está acontecendo, sabe? É mais fácil de eu lidar com tudo que vem. Aí é mais fácil, de fato, de eu mudar, de eu melhorar, sabe? Então, o motorista novato é esse onde ou eu silencio o crítico, porque eu acho que eu vou falar bem, ou eu esqueço que ele está ali, ou eu esqueço dos momentos passados onde eu errei, né? E aí eu me permito falar, mas aí o primeiro erro que vem, murcha tudo e tranca de novo, né? Qual é o segredo aí? Aceitar. Ah, errou? Se eu errei, significa que eu estou mais próximo do acerto. Se eu errei, significa que eu estou tentando, que eu estou praticando, que eu estou experimentando. Só erra quem faz. Só erra quem faz. Se você não está errando, você não está tentando nada de novo. Eu não me lembro quem foi que falou isso. Se alguém lembra aí, bota aí o nome do autor, né? Mas é uma frase que para mim faz todo sentido. Só erra quem faz. Se você não está errando, você não está tentando nada de novo. E tudo bem viver numa vida assim, sem tentar nada de novo. Se funciona para ti, beleza. Agora, se você quer coisas que você ainda não tem, você vai precisar fazer coisas que você ainda não está fazendo. Então, a chave aí é: errei, celebra. Errei, eu vou celebrar. Porque se eu errei, é porque eu estou tentando. E se eu estou tentando, é porque eu estou buscando algo diferente, estou buscando algo melhor. Então, o erro é sinal de esforço, o erro é sinal de tentativa. E o erro te aproxima mais do acerto que você busca. Lembra que eu falei ali que é uma caminhada? Eu estou aqui no meu nível de fluência, se a gente for falar do inglês. Se eu for falar no meu caso de empreendedorismo, né? Eu estou aqui, eu quero chegar lá. Então eu preciso trilhar este caminho. Cada vez que eu erro, significa que eu estou tentando dar um passo aqui. Se eu paro nesse erro, eu parei de andar, né? Eu parei de andar. Essa metáfora do motorista é perfeita. E de fato só aprendi a dirigir de verdade quando comprei carro e comecei a dirigir todo dia para o trabalho. É exatamente isso. É só quando a gente tenta, né? A gente só pode chegar lá se a gente der os passos, né? Agora, vai tropicar? Vai. A criança, quando tá aprendendo a caminhar, ela cai quantas vezes? Ela cai várias vezes e ela levanta. E é assim que ela descobre o equilíbrio dela, né? E aí é assim também pra gente, para rumo à fluência do inglês, ou qualquer coisa que a gente queira. Agora, se eu fico com foco no erro, na dor do erro, no constrangimento do erro, tem uma coisa sustentando isso daqui, que é achar que o erro é ruim. E o erro não é ruim. O erro é só uma resposta. Não vai por aqui, faz diferente. Pronto, simples assim. Se eu me identifico com aquela imagem, com aquela autoimagem idealizada, perfeita, de que
eu sou perfeito, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vai ser um objetivo. Com o meu resultado, não vai abalar minha autoestima. E aí o erro é só um sinal de que não vai por aqui, tenta diferente. Então, essa é a chave aí para lidar com o crítico interno. Então, entre o pânico, né, que foi o primeiro ali que eu falei, o constrangido, né, o envergonhado ou constrangido, né, o motorista novato, que vai, acha que está bem, o primeiro erro cai de novo, né? Existe um outro que muitas vezes aparece. É tipo assim, eu não sofro mais quando meu crítico interno vem me bater, sabe? Só que o que eu estou fazendo com isso? Cada vez que ele vem me mostrar que eu errei, eu não quero sentir a dor, eu também não pego a mensagem. Então é o crítico interno que eu digo de shushed em inglês, né? Que é o silenciado. Se eu critiquei, se eu silenciei o meu crítico interno, eu não estou dando a ele a voz que ele precisa. Que ele que está me apontando, lembra que a gente falou lá no início, que o papel do crítico é apontar o que está bom e o que está ruim. Se eu silenciei ele, eu não estou observando quais são os erros que eu estou fazendo. O que vai acontecer? Eu vou repetir esses erros. Então, quando você se pegar cometendo o mesmo erro de novo, observa, Tamires, coisa boa de ter por aqui. Quando você se pegar repetindo o mesmo erro de novo e de novo e de novo, observa qual é o aprendizado ali. Observa se você se permitiu aprender com aquele erro. Porque às vezes a gente, para não sentir uma dor, a gente diz assim, não estou sentindo, não estou sentindo. Sabe, criança, essa é ótima, né? Criança que a mãe diz assim, menino, não sobe em cima do sofá, não pula em cima do sofá que você vai cair. E a criança tá lá e tá teimando, né? O que acontece quando a criança cai? Ela sente dor, ela diz assim, não tá doendo, não tá doendo, né? É isso que a gente faz às vezes. A gente acha que não está mais sofrendo com crítico interno, não, mas a gente está anestesiado com esse crítico interno. A chave para ir é ressignificar o erro. De novo, ressignificar o erro. O erro só está me mostrando que eu estou aprendendo. E se eu errei, que bom, sinal de que eu estou tentando. Se eu errei, o que tem de aprendizado? Ao invés de eu sentir a dor da bolada do crítico, eu posso ir fazendo as pazes com o crítico, aí é onde a gente já vai se aproximando para o quinto nível do crítico interno, que é o crítico interno educado. Eu posso me aproximar e dizer assim, puxa, que bom que você me mostrou esse erro que eu tive. Da próxima vez, dá para não me bater porque dói? Fala direitinho. Diz assim, Ângela, olha só, a pronúncia dessa palavra é diferente, sabe? E aí o teu crítico vira teu amigo. Ao invés dele ser alguém que briga contigo, em vez de ser alguém que te critica, ele vira o teu amigo, o teu melhor amigo, porque é o teu crítico interno educado que te permite chegar onde você quer chegar o mais rápido possível. Rosângela, também, que bom te ter por aqui, total sentido, né? É quando a gente faz as pazes. Voltou. Quando a gente faz as pazes com esse crítico, aí sim, aonde a gente vai mais rápido para o nosso caminho e com menos energia, com menos dispêndio de energia. Lembra que a Ana falava ali, né, que quando a gente fica brigando, né, a gente gasta muita energia, a gente fica naquela vou ou não vou, a gente fica hesitando, né? Mas será que se eu falar, mas é isso ou é aquilo, né? Aí fica aquelas regras de gramática ali do inglês ali nos amarrando, né? Será que é isso, será aquilo? Confia, porque a primeira coisa que veio aí provavelmente é certa. E se não for, você vai aprender, sabe? Esteja praticando com pessoas que te apoiam, que criam esse ambiente amoroso, que é o que eu ouço dos meus alunos, né? Esse ambiente amoroso que te ajuda e diz assim, é assado,
né? Ou, aqui, olha só, você confundiu essa palavra com aquela, e de fato elas são parecidas, e olha o que elas têm de diferente. Então agora você já sabe o que elas são parecidas, você já sabe agora o que elas têm de diferente. Quando a gente desenvolve essa curiosidade de eu errei, e o que eu errei? O que está por trás desse erro? O que eu tenho para aprender com este erro? Fica tudo mais leve, independente se é o aprendizado para o inglês ou o aprendizado para a vida, né? Eu não sei se faz sentido isso daí, né, que eu falei até agora. E desses críticos aí, aonde que vocês percebem que o crítico interno mais atrapalha vocês? Me sinaliza aí, aonde que o crítico interno mais te atrapalha? É no inglês, é para gravar vídeo, é para fazer apresentação, é para se aventurar na vida amorosa, o que que é? Nossa, a gente gasta muita energia. Acolher esse crítico nos ensina muito, 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 porque ele talvez esteja num papel de criticar, porque ele aprendeu a ser assim, mas eu posso educá-lo e dizer assim: o teu papel não é criticar, o teu papel é apontar o que está bom e o que está ruim. O teu papel é primar pela qualidade, o teu papel é primar pela evolução. Se eu silenciar ele, aí é o que eu falei, eu não aprendo. Ele vai me dar os sinais e eu não vou aprender. E eu preciso aprender, porque eu só chego lá aonde eu quero chegar no meu destino, né? Iniciar projeto novo, olha só. Eu só vou chegar lá nesse projeto novo, pegando aí o exemplo da Ana, né? Quando eu começar. Quando eu começar. Agora, é perceber, assim, que pistas que o teu corpo te dá, sabe? Que faz com que você trave para começar um projeto novo. Que pistas o teu organismo te dá? E quando ele te dá essa pista, o que ele acredita que aconteceria? Tem um exercício, até passei, tem umas meninas que eu estou fazendo uma mentoria com elas, tudo um processo de carreira, né? E eu passei para elas fazerem o levantamento, o inventário dos medos delas. E aí no inventário dos medos, isso nem estava aqui no plano, mas o crítico também tem a ver com isso, porque muitas vezes ele vem nos travar, né, para evitar que a gente dê novos passos. Então, assim, nesse inventário de medos, o que a gente faz? A gente elenca quais são os medos que eu tenho. Então, pegando aí o exemplo da Ana para iniciar um projeto novo, né? Quais são os medos que eu tenho? E o que de pior pode acontecer, sabe? Em cada um desses medos. O que de pior pode acontecer? E, de fato, pensa assim, deixa a mente, ao invés de eu ter medo de ter medo, não, eu vou olhar eles de frente, tá? Medo, tu é meu amigo aqui, né? O que tu tem para me ensinar? O que você acredita que vai acontecer? O que de pior pode acontecer se isso acontecer? Ou seja, você vai elencando assim os piores cenários possíveis, tá? Parece filme de terror, mas é o filme de terror que tá aí na tua cabeça que tá travando para fazer teu projeto. Então, é melhor o filme de terror que você pega ali uma pessoa do teu lado ali que você pode apertar a mão, né? Agarrar a mão e se sentir protegido. É melhor esse filme de terror do que aquele que tá passando aqui e você nem tem a consciência que tem lá, né? Então, enumerou ali medos. O que de pior pode acontecer? Voltou? Me sinaliza aí se voltou. Para mim aqui tinha sinalizado que tinha parado. Voltou aí? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Então, a gente estava falando aí A gente estava falando aí dos medos, né? De fazer esse levantamento de medos. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Voltou. Obrigada, Marcos. Então, assim, medo por medo, e o que de pior pode acontecer? E se isso que vai acontecer, estamos sim. Obrigada, Marcos. Helena também. E o que de pior pode acontecer? E depois, e a partir disso? Então, tá o teu inventário ali de piores cenários possíveis. Aí você vai fazer os próximos passos.
Se isso aqui de pior acontecer de fato, como é que você resolve? Obrigada, Hector. Como é que você resolve? Cada um deles. E aí você vai descobrir que tem sempre como contornar cada um deles se acontecer, tá? E tem um outro passo também. Existe alguma forma de evitar que este pior cenário aconteça, se transforme em realidade? Aí você vai elencar ali também. Existe alguma forma de evitar? Quais são as formas de evitar cada um desses? Você vai ver que quando a gente encara de frente, nada é tão ruim assim, sabe? Então é o trazer à consciência esses medos, essas histórias, esses fantasmas que estavam aqui de uma forma inconsciente. Quando eu o encaro, eu vou trazer para a consciência. Tá, o que de pior pode acontecer? E se isso acontecer, como é que eu contorno? Ou então, tem alguma forma de evitar que isso aconteça? Eu fiz isso para o meu Journey to Flow, quando eu estava para lançar o Journey to Flow. Foi se aproximando e eu fui me percebendo cada vez mais angustiada. E aí, como a Ana falava ali do dispêndio de energia, né? E aí, daqui a pouco, era uma energia muito grande que a minha energia estava se escoando ali. Eu falei assim, tem medo aqui. E aí eu fui elencar quais eram os medos que eu tinha. E o que de pior pode acontecer? E como é que eu posso evitar que isso aconteça? Como é que eu posso contornar, né? E aí pronto. Aí quando eu olhei para isso, eu falei assim, cara, a gente consegue lidar com qualquer coisa, né? A gente consegue lidar com qualquer que venha pela frente. Aí, ao invés de eu ficar travada por um medo, eu acesso uma coragem, uma confiança. Então, isso é que eu noto muito nos alunos com relação ao inglês também. Eles enfrentam os medos, então eles acessam a coragem e a confiança. E isso dá confiança para fazer outras coisas também, né? Então, isso é a parte muito bacana de tudo que é possível a partir do se desafiar com relação ao inglês, né? Quero saber de vocês, então, assim, desses cinco níveis aí do crítico interno, quais que vocês já perceberam em vocês? Quais que vocês já perceberam em vocês? Pode ser com relação ao inglês, pode ser com relação a algum outro ponto, me sinaliza aí para eu ir ajustando. E Ana, fez sentido ali com o que eu falei com relação ao iniciar o projeto novo? Me conta aí. Me conta aí. Tem um ponto ali a mais também do crítico interno aí, do crítico interno saudável. E aí é com relação especificamente ao inglês, né? Muitas vezes o crítico vem quando a gente quer dizer uma palavra e fala outra, né? Aí a gente fica aquela vergonha de novo, como é que eu fui errar isso, né? E eu acho que eu comentei com alguns de vocês. Quando eu morei na Califórnia, já tinha estudado bastante inglês e tudo mais, né? Então, na minha cabeça, imagina, meu inglês é ótimo, é maravilhoso, né? Quando tive de crise de pânico e resolvi enfrentar. E provavelmente você ficou bem mais fortalecida depois disso, né, Lúcia? Total sentido, vou fazer a tarefa. Opa! E lembra que a gente fez isso também, Ana, quando a gente foi lançar o Flow Experience? Lembra que a gente fez em grupo? Elencar os medos, a gente fez numa planilha, lembra? Tem lá até o modelo já. Então, como eu estava contando para vocês, quando eu fui para Califórnia, eu já falava inglês, né? Beleza e tal. E aí, daqui a pouco, eu tô ali, né, no apartamento que eu tava, a pia da cozinha tava pingando. E aí, eu chamei o rapaz da manutenção, ele chegou. Aí, quando ele chegou, eu falei para ele, assim, e aí ele me olhou assim, aí aquele olhar dele, eu falei assim, ele não entendeu o que eu disse. Aí eu chamei ele, mostrei ali, né? Oh, look, there's water, it's blinking. Tem água aqui, tá vendo? E aí ele olhou assim, oh, yeah, there's a leak. Quando ele falou there is a leak, tem um vazamento, aí é que eu me dei conta. Não era the sink is blinking, the sink is leaking. Então de blinking para leaking é parecido, né? Na minha cabeça fazia sentido. Quando eu vi isso e eu percebi, eu falei assim, aí eu ri. Eu falei, faz sentido eu ter confundido. Agora, o crítico saudável, primeiro, ele não faz eu me sentir mal, né? A forma de dizer que estava errado. Segundo, vai buscar a forma de lembrar
Eu posso fazer aqui o blinking, que é o olho ali, eu vejo o olhinho ali piscando. Ah, são 2 olhos, olha só, os 2 olhos estão aqui. Se eu virar ao contrário, vira o B, vira um B, né, do blinking. Então a gente vai buscando formas criativas de memorizar, né? Dani, seja bem-vinda, a Lígia também. O crítico interno educado, saudável, ele vai buscar formas de lembrar para que aquele erro não se repita, né? Porque o erro é aprendizado quando eu paro para olhar para ele. Aquele crítico lá, eu não estou aprendendo com aquele erro, né? O crítico educado, sim, aí ele vai me ajudar, vai buscar ali acessar a criatividade para a gente poder lembrar. Como é que eu vou fazer agora para lembrar dessa diferença aqui, para eu não confundir mais isso, né? Que mais aqui? E a forma também dele falar, né? Lembra que eu falei ali de eu conversar com o meu crítico, né? É Danico, eu falei que era Dani. Não, Dani Costa, tá certo, tá certo. Lembra que eu falei ali de eu negociar com o meu crítico, né? Fala comigo de uma forma boa, de uma forma positiva, né? Muitas vezes a gente foi criticado quando criança de uma forma dura, de uma forma que fez a gente se sentir mal. E aí o nosso crítico às vezes repete desse jeito, do mesmo jeito que a gente aprendeu quando a gente era criança. Mas eu não preciso mais repetir isso. Os nossos pais ou professores ou irmãos mais velhos, ou seja lá quem for, fizeram o melhor que eles puderam. E eu cheguei até aqui, eu sobrevivi. Então, a partir de agora, eu posso que esse meu crítico interno fale amorosamente. Olha, Ângela, não é assim, é de uma outra forma, né? Deixa eu ver o que a Lúcia colocou aqui, não deixava de ir viajar rezando mais, isso, e fui buscar a causa, pois era para dirigir, nunca tive medo. Aí fui pesquisar o tema e concluir que era um remédio que estava tomando. Parei e fui melhorando. Isso aí. Já não reza a mais, aí foi sumindo e se foi. E é isso daí, a gente vai enfrentando, a gente vai aprendendo com todas as situações que nos causam desconforto, que nos causam dor. O que a gente não pode é ignorar, sabe? O que a gente não pode é ignorar. Ou se acostumar que é sempre assim, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, a vida pode ser sempre mais leve. Eu vivo sempre buscando como é que a vida pode ser mais leve, mais alegre, mais fluida, sabe? Eu venho buscando muito por fluidez. Seria uma boa estratégia fazer o cliente relembrar situações em que ele demonstrou confiança, tranquilidade, desenvoltura, enquanto outros congelariam na mesma situação. Faz também perceber, porque aquele estado de confiança, né, tem uma estratégia por trás. Agora, além do relembrar, ajudar a pessoa, aí é que a programação neurolinguística ajuda muito, Marcos. É ajudar a pessoa a perceber qual foi a estratégia que fez com que ela acessasse aquela confiança ali. Às vezes é só o motivo, né? Quer ver uma situação assim, tem mulheres que são muito medrosas, né? Para sangue, né? Agora, pega uma mulher medrosa com sangue, vê se o filho tiver ali jorrando sangue, se ela não vai achar força e vai enfrentar aquele medo e vai fazer o que precisar ser feito para salvar aquele filho, né? Então, às vezes é a questão de você ver assim, o que é importante para mim. Luciele, coisa boa de ter por aqui. Às vezes é questão de ter, o que é importante para mim aqui? E isso que eu quero, sabe? Enfrentar esse medo está associado a algo que é relevante para mim, que é importante para mim, né? E é isso daí, Lúcia. Vai buscando aí também, né? Por quê? Porque quando a gente acessa um medo muito grande, é um filme que a gente está contando. A gente não está com medo do que está acontecendo. A gente está com medo do que a gente acredita que vai acontecer. Mas isso que a gente acredita não acontecer, é só uma das possibilidades. Agora, se eu posso sentir medo por uma das possibilidades que são ruins, eu posso sentir confiança, coragem, alegria, gratidão por todas as outras coisas boas que podem acontecer? Posso também. Então, o principal é isso, é a gente ter consciência, trazer para a consciência o que de fato está acontecendo. E se quiser ajuda aí, Lúcia, a gente marca aí um horário e eu te ajudo aí nesse processo também, tá?
porque a gente se acostuma às coisas serem do jeito que são. E às vezes elas podem ser tão melhores, tão mais leves, tão mais saudáveis, mais produtivas, mais prazerosas, né? E é o que a Ana falava ali no início, né? A gente gasta muita energia com medos de coisas que às vezes não acontecem. A maioria dos medos nossos não acontecem, são de coisas que não acontecem, né? Ou quando acontecem, muitas vezes a gente contribuiu para que aquilo acontecesse, né? Por acreditar que era aquilo que ia acontecer. A física quântica fala muito disso. Ontem mesmo eu participava, já está terminando aqui o horário, mas eu quero só acrescentar esse ponto. Eu assisti um seminário, um workshop do Joe Dispenza, e ele trabalha muito com física quântica e tudo mais. E ele dizia justamente isso, assim, é o quanto a gente manifesta aqui fora o que a gente acredita que é possível. E aí se a gente fica neste mundo muito material, não material de materialista, no mundo da matéria, onde eu acho que eu preciso trabalhar muito para conseguir tudo que eu quero, né? Eu preciso de fato, enquanto eu estou vivendo neste mundo material 3D, eu preciso de fato de muita energia, de muito tempo para conseguir as coisas que eu quero. Agora, se eu consigo acreditar que sempre existe uma forma mais leve, mais fácil, mais rápida, mais prazerosa, é isso que eu vou encontrar. O meu inconsciente está buscando essas formas, sabe? E aí, quando surgirem, eu vou absorver e vou pegá-las, né? Enfim, bastante coisa aqui que a gente viu, né? Vai ficar gravada, que a VP pegando só o final, sim, vai ficar gravada. Mas a ideia é que fique gravada assim para poder assistir ela toda, ou mesmo assistir, voltar e rever, né? Então, para educar o nosso crítico interno, o que é importante? Tomada de consciência. Se eu estou a cada momento percebendo, tá, mas como é que está o meu crítico aqui? Como é que ele estava aqui agora? Né? Depois que terminar essa live, provavelmente eu vou me perguntar, tá? Quais desses críticos que apareceram aqui, né? Ressignificar alguma coisa que precise ser ressignificada, como, por exemplo, um medo que eu tenho de algo que vai acontecer e eu percebo que isso que eu acredito que vai acontecer é porque no passado aconteceu, né? Se ele está vindo agora, significa que talvez tenha algum aprendizado dessa história do passado. Então, talvez eu precise ressignificar algumas dessas histórias também, tá? O que eu quero pedir para vocês, né? Em primeiro lugar, fiquem atentos, porque eu vou colocar uma caixinha aí para fazer uma enquete com vocês do melhor horário para fazer essas lives. Segunda coisa, me sinaliza aí, né? Me manda um direct ou faz um print dessa live e sinalizando assim qual foi o ponto que mais te chamou a atenção, por que valeu a pena participar dessa live, porque isso me ajuda outras pessoas das redes de vocês também a terem contato com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de informação. E terceiro, me ajuda a divulgar, porque lá no final de novembro eu tenho feito eventos temáticos em inglês, né? Fiz na semana passada o Halloween Experience, que foi uma festa de Halloween pelo Zoom, né? E vou fazer o Thanksgiving Experience, que é finalzinho, a última quinta-feira de novembro. Então, a ideia é um encontro onde a gente vai falando inglês, a gente vai treinar vocabulário de inglês, vai várias situações ali que eu vou criando, simulando. E o Thanksgiving, principalmente, tem muito a ver com gratidão. E a gratidão é um desses estados emocionais que ajuda a gente a trazer as coisas que a gente quer com mais leveza, com mais fluidez, e se conectar mais com o que a gente quer do que o que a gente tem medo que aconteça, tá? Então, já fiquem atentos também para o Thanksgiving Experience, certo? Me ajudem a divulgar e ajudem a compartilhar também o porquê que valeu a pena estar aqui hoje, certo? Muito obrigada. Estou curiosa para saber aí de vocês qual é o melhor horário para a gente fazer essas lives e nos vemos na semana que vem, certo? Grande beijo, até a próxima!